Olá, amigos do canal Conhecimento é Poder. Sou Marcelo Gomes e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Não esqueça de se inscrever e, se possível, deixar o seu joinha, caso goste do conteúdo. Isso é muito importante para que mais e mais pessoas se tornem poderosas através do conhecimento. Dito isso, vamos ao que interessa. Hoje iremos aprender um pouco mais sobre o Egito Antigo. Este é o 7º vídeo de um total de 15. Nele, iremos estudar o aparato de governo daquela sociedade, com ênfase na administração, no sistema jurídico e na força militar, ressaltando aspectos como os papéis administrativo, jurídico e religioso do faraó, as punições para os crimes praticados e o papel do exército para a hegemonia egípcia no Antigo Oriente Próximo. O faraó era o monarca absoluto do país e, pelo menos em teoria, exercia o controle total da terra e seus recursos. Era o comandante militar supremo e chefe do governo, que contava com uma burocracia de funcionários para administrar os seus negócios. O encarregado da administração, o vizir ou tijate, era o segundo no comando e atuava como conselheiro e representante do faraó, coordenava os levantamentos fundiários, tesouraria, projetos de construção, sistema legal e depósito de documentos. A nível regional, o país estava dividido em 42 regiões administrativas chamadas nomos, cada uma governada por um nomarca, que era responsável pela jurisdição do vizir. Os templos formavam a espinha dorsal da economia. Eles não só eram edifícios de culto, mas também eram responsáveis por coletar e armazenar a riqueza da nação em um sistema de celeiros e tesourarias administrados por superintendentes que redistribuíam os cereais e os bens. Como não era possível para o faraó estar em todos os templos para realizar as cerimônias, delegava o seu poder religioso aos sacerdotes, que conduziam as cerimônias em seu nome. A cabeça do sistema jurídico era oficialmente o faraó, que era responsável pela promulgação de leis, pela aplicação da justiça e pela manutenção da lei e da ordem, um conceito que os egípcios antigos denominavam Ma'at. Apesar de não terem chegado aos nossos dias quaisquer códigos legais do Antigo Egito, documentos da corte mostram que as leis foram baseadas em uma visão de senso comum de certo e errado, que enfatizou a celebração de acordos e resoluções de conflitos em vez de cumprir rigorosamente um conjunto complicado de estatutos. Conselhos locais de anciãos, conhecidos como quembetes, no Império Novo, eram responsáveis pelas decisões em casos judiciais de pequenas causas e disputas menores. Os casos mais graves, envolvendo assassinato, grandes transações de terrenos e roubo de túmulos, eram encaminhados para o grande quembete, presidido pelo vizir ou pelo faraó. Os demandantes e demandados retratavam-se e eram obrigados a jurar que diziam a verdade. Em alguns casos, o Estado assumiu tanto o papel de acusador como o de juiz, e tinha poder para torturar os acusados com espancamento para obter uma confissão e os nomes dos co-conspiradores.
Se as acusações fossem sérias, escribas da corte documentavam a denúncia, testemunhavam, e o veredito do caso era guardado para referência futura. As punições para crimes menores envolviam imposição de multas, espancamentos, mutilações faciais ou exílio, dependendo da gravidade do delito. Crimes graves, como homicídio e roubo de túmulos, eram punidos com execução por decapitação, afogamento ou empalamento. A punição também podia ser estendida à família do criminoso. A partir do Império Novo, os oráculos desempenharam um papel importante no sistema jurídico, dispensando a justiça nos processos civis e criminais. O processo consistia em pedir ao Deus um sim ou não sobre o que era certo ou errado num problema. O Deus, transportado por um número de sacerdotes, proferia a sentença, escolhendo um ou outro, movendo-se para frente ou para trás, ou apontando para uma das respostas escritas em um pedaço de papiro ou de óstraco. O exército egípcio antigo foi responsável pela defesa do Egito contra invasões estrangeiras e pela manutenção da dominação egípcia no antigo Oriente Próximo. No deserto, havia patrulheiros que vigiavam as fronteiras e defendiam o império de expedições nômades. No delta e no vale do Nilo, havia guardas rurais que defendiam os cobradores de impostos. No Império Novo, surgiram os Medjai, de origem núbia, que exerciam as funções de patrulheiros do deserto, policiais das cidades e necrópolis, além de aplicadores das decisões da justiça. O exército e a marinha eram complementares, com os navios transportando as tropas e os oficiais exercendo funções militares e navais. Os soldados eram recrutados entre a população em geral, mas durante e principalmente depois do Império Novo, foram contratados mercenários da Núbia e da Líbia para lutar pelo Egito. Prisioneiros de guerra também foram incorporados ao exército egípcio. Por volta do Império Novo, os exércitos eram divididos em unidades táticas autônomas de 5 a 6 mil homens. Os exércitos empreenderam expedições militares no Sinai para a proteção das minas locais durante o Império Antigo e lutaram em guerras civis durante o primeiro e o segundo períodos intermédios. Foram importantes a manutenção de fortificações ao longo de rotas comerciais importantes, tais como as encontradas na cidade de Buém, no caminho para a Núbia. Também foram construídos fortes nas fronteiras, com guarnições de 50 a 100 homens para servirem como bases militares, tais como a Fortaleza de Sile, a qual foi uma base de operações para expedições no Levante. No Império Novo, uma série de faraós usaram o exército para atacar e conquistar o reino de Cus e partes do Levante. Há alegações de que houve a prática de espionagem entre os exércitos egípcios. Os equipamentos militares típicos incluíram arcos e flechas de sílex, machados, clavas, lanças de cobre e escudos redondos feitos por estiramento de pele de animais sobre uma armação de madeira.
No Império Novo, os militares começaram a usar bigas e cavalos que haviam sido introduzidos pelos invasores ixos durante o segundo período intermédio. As armas e armaduras continuaram a melhorar com a introdução do bronze. Os escudos eram agora feitos de madeira sólida com uma fivela de bronze. Lanças receberam pontas de bronze e o khopesh, uma espécie de espada com a extremidade curva, foi adotado a partir de modelos asiáticos. O faraó, na arte e na literatura, anda à frente do exército, e há evidências de que pelo menos alguns faraós, como Taá II e seus filhos, assim o fizeram. No próximo vídeo, iremos continuar o estudo do Egito Antigo, discorrendo sobre o seu sistema econômico, especialmente no que tange à agricultura e à criação animal. Veremos como a agricultura dependia do ciclo de cheias do Rio Nilo e também quais eram os principais produtos agrícolas cultivados. Falaremos também sobre os principais animais criados pela antiga sociedade egípcia e o seu significado em termos de espiritualidade, companheirismo e sustento. Se você gostou deste vídeo, se achou que o conteúdo te ajudou de alguma forma, não esqueça de se inscrever e deixar o seu joinha, pois isso é fundamental para que o canal cresça e alcance cada vez mais pessoas ávidas por conhecimento. Afinal, conhecimento é poder. Até a próxima!